Bom, é claro e evidente, né, que foi infeliz aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro, logo de manhã, em relação à vacina da Coronavac. É claro, isso até ele mesmo deve ter se arrependido. Não sei se arrependeu, mas deveria ter se arrependido. Mas, na realidade, enquanto o Bolsonaro e o Dória ficam brigando pelas vacinas aqui no Brasil, né, a única vacina que tem, pelo menos, um passo adiante, nesse momento, na corrida para salvar vidas, é a da Pfizer BioNTech. Essa sim que a gente devia estar preocupado, além das vacinas que a gente tem as plataformas aqui, sem criar problema para as vacinas de Oxford, para a Coronavac, e também a da Rússia, que tem lá convênio com o Paraná, e com o estado do Nordeste, que eu não me lembro, não sei se é Bahia. A Rússia anunciou que tem 92% de eficácia a sua vacina, mas isso deve ser também balela, porque já é também a mesma disputa que há entre o presidente da República e o governador de São Paulo, há entre a Rússia e os americanos, e ter uma empresa americana envolvida nessa vacinação, nessa corrida da vacina. A Pfizer é americana e a BioNTech é alemã. Mas até agora mesmo, cientificamente comprovado que teria 90% de chance, mais ou menos, né? Porque a eficácia da vacina você só vai sentir depois de aplicar em massa, no povo mesmo, milhões de doses, e daqui a uns 6 meses, 1 ano, para ver se deu certo, porque 90% de um grupo de controle, com 43 mil pessoas, não é a mesma coisa que ela aplicada em larga escala. Então, primeiro que devia parar por essa briga inócua, e absurda e cretina mesmo, por causa dessa ou daquela vacina. Isso aí devia acabar com esse negócio aí. O país tem prioridades como emprego, o país tem prioridades como fome, não é? Que ninguém fala disso, né? São prioridades que se o cara não comer e não tiver emprego, ele não vai estar vivo para tomar a vacina. A vacina é a salvação da pátria. Isso me parece uma coisa tão irrefutável que não dá para ficar brigando por causa de vacina. A vacina não é a salvação do Brasil, é a salvação da humanidade. Mas dentro do quadro da vacina, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país pobre no meio de um mundo empobrecido, né? Antigamente a gente podia contar até com a ajuda de alguém. Hoje os caras estão tentando se ajudar. Esse é o grande detalhe. Então, nós temos que cuidar do nosso país e cuidar muito bem, né? Já esquecemos daqui do foco na ciência, já esquecemos do foco na saúde científica, porque não tem mais quarentena, não tem mais lockdown, não tem mais nada, e é impossível de ter. Porque disseram tanta mentira e falaram tanta bobagem lá atrás, né? Ao mesmo tempo que falam em ciência, deixaram ter um carnaval para mais de 50 milhões de pessoas aqui, mais de 20 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, isso na rua. Lá em Salvador, não sei quantos milhões de pessoas, enquanto já havia a epidemia na Itália. Não era pandemia, porque estava lá na Itália, na França, nos países europeus, além de onde é a origem desse vírus, na China. Então, que foco e que ciência se a gente tinha carnaval aqui, sem controle de fronteira. E continua, né? Nós estamos deixando todo mundo na rua, enquanto Portugal está fechado, né? São 2 semanas em estado de emergência, utilizando até o exército se preciso. O próximo caminho é estado de exceção, né? Com um toque de recolher. A França em toque de recolher, também das 10 às 6 da manhã. A Espanha querendo fechar tudo e usando até exército para isso. A Itália perdendo o controle da doença. E nos Estados Unidos, ontem nós superamos mais de 130 mil casos e batemos recorde de internações. Acho que 60 mil americanos
internados no país por causa da Covid. Depois que baixou a bola das eleições lá e agora continua esse papo furado do Trump que não assume que perdeu as eleições, não quer assumir que perdeu as eleições, mas os americanos viram o tamanho da encrenca que eles estão metidos com tanto caso que nós temos de coronavírus nos Estados Unidos. Isso é uma coisa natural. Não adianta o Bolsonaro tentar negar, alguém tentar negar. Se não houver vacina, e mesmo com a vacina, o Brasil está num ciclo virótico de enfrentar uma segunda onda. Se todos enfrentaram, por que o Brasil não vai enfrentar? Os Estados Unidos dizem que tem lugar até que tem terceira onda. Né? Então é claro que o Brasil vai enfrentar. Se os europeus estão fechando tudo de novo, se de repente a epidemia que aconteceu lá era epidemia porque não havia atacado os outros continentes de uma forma absurda, e depois mesmo, durante a pandemia, lá no bloco europeu, o que morreu de gente e o que teve de gente hospitalizada foi uma festa. Menos que no Brasil, que o Brasil continua sendo ainda o segundo país em número de mortos e acho que perde em casos para a Índia e somos superados pelos Estados Unidos nos dois. Tá? Isso é uma coisa clara. Então, a gente tem que se preparar para enfrentar uma fome absurda, uma falta de emprego absurda, porque a gente já vem de uma recessão econômica e agora com essa crise em que a gente gastou tudo que a gente ganhou com a produção de agronegócio, enfim, com as exportações, o nosso PIB, Produto Interno Bruto, foi quase que todo gasto. E de uma forma acertada para acolher os brasileiros, nós temos que nos preocupar com esse detalhe e, claro, correr atrás da vacina. Mas é claro que a gente não pode correr atrás da vacina se continuarem brigando e politizando a vacina. São comentários desnecessários e que beiram ao crime mesmo, você ironizar a questão de vacina, ficar brigando por questão de vacina e querendo disputar as eleições de 2022, não é só o Bolsonaro, em cima da vacina, né? Querendo ser o pai da vacina. Só lembrar que o pai da vacina é o Sabin. Queria avisar os candidatos a pai da vacina que quem inventou a vacina da poliomielite foi o Sabin, o Albert Sabin. Tá cheio de Sabin por aí. Tá? Tem Sabin para todo lado aí. O cara mais legal que eu venho destacando há muito tempo foi o cara que acertou na mosca. Porque ele investe nisso. E ele pode falar muito mais que qualquer cara, que é o Bill Gates, que todo ano doa mais da metade da fortuna dele e todo ano ele é quase que sempre o primeiro colocado no hall de milionários do mundo. O que provando que mesmo você ajudando as pessoas, dando tudo que tem, você recebe muito mais ajuda, você é muito mais ajudado ajudando do que qualquer outra coisa. E o Bill Gates investiu nesse laboratório da Pfizer uma grana enorme da pesquisa da vacina da Pfizer. Né? E ele, com conhecimento de causa, há um mês atrás, mais ou menos, já disse exatamente o seguinte: olha, se tem uma vacina que pode ser aplicada já esse ano, vai ser da Pfizer. Porque ele meteu uma grana violenta lá e sabia o que estava acontecendo. Mas ele não tem só grana aplicada em vacina da Pfizer. Ele ajuda entidades do mundo inteiro e tem também no laboratório Johnson Johnson, que parece que interrompeu as suas pesquisas ontem por causa de uma intercorrência grave. Ao lado do outro laboratório americano, o Lilly, acho que é americano. Não sei se o Eli Lilly é só americano ou tem participação de outro país. Mas o Bill Gates é um benemérito. Esse sim é um benemérito. O cara dá o dinheiro que ele tem, dá quase todo o dinheiro que ele tem todo ano, fica rico de novo, não é candidato a nada, não tem pretensão a ser presidente, não tem pretensão nenhuma e pronto, acabou. Simples assim, muito claro. Então precisa parar com essa bobagem de discutir esse negócio da vacina e continuar a fazer pesquisa. Deixem os cientistas trabalhar e vamos correr atrás da vacina, não é? Também não adianta dizer que só o Bolsonaro está politizando a vacina, porque não é ele que só está politizando a vacina.
governador de São Paulo também toda hora fica arrumando encrenca por causa da vacina. Nós queremos é a vacina. Parem de falar da vacina e pesquisem a vacina. Se a pessoa que é do grupo de controle se matou e foi só esse único caso, infelizmente tirou a vida, eu acho isso uma covardia, tem que enfrentar a vida até o fim, porque a vida foi lhe dada com a maior dádiva. Tem tanta gente nos hospitais me ouvindo agora, por esse ou por aquele motivo, coronavírus ou doenças regulares, que querem se apegar a um sopro de vida para continuar vivo, e de repente tem gente que tira a vida, né? Ah, mas o motivo é grave, que a pessoa tirou a vida. Sei lá se o motivo é grave, mas eu acho que ninguém tem direito de tirar a própria vida. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Eu não vendo, não dou e pronto, acabou. Mas se foi esse o motivo, é claro que não foi a vacina. Então para com essa palhaçada e continua a pesquisa da vacina. E acabou. Agora, além do discurso do presidente, ontem eu estava ao vivo, quando fui, acho que o primeiro cara a divulgar em rede nacional, numa televisão aberta, o discurso do presidente, entre tudo que ele falou, que nós já estamos acostumados a ouvir, tá? Chamou o país de maricas e citou o exemplo de um país que não tinha feito absolutamente nada em relação à doença e que deu certo. A Suécia não deu certo. A Suécia, ela matou mais 8 vezes que a Dinamarca, que a fronteira é uma ponte. A Noruega está logo do lado, matou 10 vezes mais que na Noruega ou coisa parecida. A Finlândia a mesma coisa. Matou muito mais a Suécia, que não fez nada. Não é que ela não tenha feito nada. O ministro lá decidiu fazer o seguinte, falou, olha, vocês lavem as mãos, usem álcool gel, tenham o distanciamento social, usem máscara, e reforçou nas escolas, nos hospitais, tudo isso que a gente faz, o distanciamento social e tal, e não fechou, não teve nenhuma atitude em relação ao coronavírus. Matou mais gente que em qualquer lugar lá da Escandinávia, né, e quebrou quase igual. A diferença foi mínima em relação aos países da Europa e aos países escandinavos. Só que matou muitas vezes mais que os outros países que adotaram as mesmas medidas que o mundo inteiro adotou, que foi de fechar as suas economias naquela época. Se nós temos 50 milhões de contaminados hoje, se ninguém fizesse nada absolutamente naquela época, quantos contaminados a gente teria? E outra coisa, a gente nem sabe quantos contaminados tem. Fala em 50 milhões, mas não tem teste. Não teve teste até agora, só agora estão testando. E da maioria dos países não há teste suficiente. No Brasil não se anunciou que ia ter teste de graça aqui em São Paulo. Cadê o teste? Em outros países, cadê o teste de graça? 300, 400 pau um teste de PCR. E a maioria dos planos de saúde não cobre isso. Então, a gente nem sabe quantos casos tem. Então, nós precisamos parar de politizar essa doença e pensar nos brasileiros, né? Pensar em socorrer os brasileiros, porque não tem emprego, não tem comida, o povo está morrendo de fome, daqui a pouco não tem mais ninguém para vacinar. E parar de ter interferência e discussão política pensando em eleição de todas as partes, de onde venha essa interferência política em relação à pesquisa da vacina. Mas ontem a coisa que mais me preocupou naquele discurso do presidente Jair Bolsonaro foi aquela história de que quando acaba a saliva, acaba a conversa e a gente usa a pólvora. Aliás, não precisa nem usar, só precisa saber que a gente tem. Você dizer isso diplomaticamente já é um absurdo numa sala fechada, você dizer isso, ou mandar para um presidente de um outro país, uma outra nação, uma coisa dessa, é uma coisa assim terrível, né? Eu concordo com a maioria das ideias de que esses gringos querem tomar a Amazônia da gente mesmo. Isso não é teoria da conspiração. Eles vendem a Amazônia como se fosse um território internacional, e não é. A Amazônia é nossa, é questão de soberania nacional. Vai lá nos Estados Unidos e tenta tomar uma reserva das poucas que sobraram lá para você ver.
Tenta entrar no território americano, porque eles acabaram com tudo quanto é floresta, mataram tudo quanto é índio. Aqui a gente matou os índios também, quase todos, né? Mas lá não tem uma árvore em pé quase. Mas vai lá tentar tomar essa árvore para você ver. Vai na França, pega um matinho que sobrou lá daquele Macron, que fala pra caramba, e esse fala muito mais, porque ele tem medo do agronegócio brasileiro. O Brasil é o país que mais preserva no mundo, e não é a Amazônia só, não. Preserva em terra agricultável. A gente preserva muito mais que qualquer país do mundo. Tem fazendas enormes aí, mas que tem reservas enormes que, em relação ao verde que tem esses países, só as reservas que nós temos aqui de parques nacionais e parques indígenas é muito mais do que se preserva no mundo inteiro. Isso eu concordo. Esses gringos ficam metendo o bedelho aqui. E ontem falou o Bolsonaro, que é um cara de direita, né? Mas o Aldo Rebelo, que enquanto ministro, que é PC do B, quer dizer, comunista, né? E é um cara que eu gosto muito, o Aldo Rebelo também. Eu acho que é um cara legal. Ele foi no meu programa e falou assim, e ele é comunista, hein? Datena, estão tomando a nossa Amazônia enquanto ministro. Tem lugar na Amazônia que os índios falam francês e inglês, não falam português. E é a língua nativa deles. Com essas ONGs, algumas que têm interesses que a gente não sabe, né? Tem lugar que nem o Exército Brasileiro pode entrar dentro do território amazônico que é nosso, que os gringos não deixam entrar. Pelo menos até ontem era assim. Tá mais do que claro que o que tem de europeu levando madeira nossa ou para construir nos Estados Unidos, na Europa, e queimar essa madeira nossa lá para produzir energia, que eles usam carvão para produzir energia na Europa, ou usar essa madeira, quem pega a madeira de lá, a maioria é gringo, entendeu? Ouro, quem extrai esse ouro de lá, a maioria é gringo, entendeu? Nesse ponto eu concordo. Mas chegar ao ponto de dizer que pode usar pólvora contra os americanos e dizer não precisa usar, mas eles precisam saber que tem, aí você pergunta o seguinte, tem o quê? O que nós temos? Porque com pólvora não dá para brigar com a nação que tem o maior arsenal nuclear do mundo, não dá. Ou a gente tem arma convencional que a gente não sabe e é super potente, ou a gente tem bomba atômica, ou a gente tem bomba de hidrogênio. Porque senão você não chama pro pau um cara grandão com estilingue, né? Porque ele não vem com estilingue em cima de você. Primeiro que ele é grandão. Segundo que ele tem uma ponto .50. Você não vai querer brigar com um cara de ponto .50 com estilingue. Ou você tem uma ponto .50 também igual, né? Ou você fica na sua, porque senão o cara vai usar a ponto .50 em cima de você. Mas não deu outra. Acharam que o que eu estava dizendo era uma coisa fictícia. Não, de jeito nenhum. Hoje o embaixador americano está na capa do UOL, deve estar em tudo quanto é lugar aí. O embaixador americano exaltou os fuzileiros navais americanos, né? O grupo de fuzileiros americanos, dizendo, o embaixador brasileiro, que está aqui, ó, daqui num bairro de São Paulo, na embaixada americana, que um dia me convidaram para falar com o embaixador. Eu fui com o meu motorista para entrar lá na sede da embaixada americana. Na época eu tinha um motorista, porque eu não estava bem de saúde, né? Era o meu amigo Genésio, hoje meu grande amigo Genésio. E o cara mandou eu parar na porta da embaixada do lado da rua lá. Eu falei assim, amigo, o procedimento não é esse. Eu vou entrar aí você passa os equipamentos e revista todo mundo. Não, o cara brasileiro, segurança brasileiro. Começou a falar, não, tem que revistar, tem que pegar documento. Falei, meu irmão, eu estou convidado pelo embaixador americano para visitar a embaixada americana. Eu vim aqui como convidado do governo americano. Aí o cara começou a gritar comigo, aí o pau comeu. Eu desci do carro e quebrei o pau. Você não vai gritar comigo dentro do meu país, não. Do muro para dentro aí é território americano, aqui fora não. Você não vai gritar comigo. Quer saber de uma coisa? Eu não quero encontrar com o embaixador nenhum. Dei no pé, fui embora, virei as costas e encontrei o embaixador. Dias depois, educadamente,
né? Mesmo porque quem agiu dessa forma comigo lá na Embaixada Americana não foi nem americano, foi segurança brasileiro. Dias depois, mandaram um alto funcionário também, cônsul americano, para me encontrar num restaurante, perguntou educadamente se eu queria conversar, pediu desculpas pelo incidente, e eu conversei educadamente com esse senhor durante um bom tempo, falando sobre política, sobre uma série de coisas e tal, uma conversa amigável, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para você, a declaração do embaixador americano aí, ela é gravíssima, gravíssima, porque ela responde um ataque de chamado de guerra com guerra também. Mas não demorou um segundo para os americanos responderem dessa forma. Tudo o que a gente não precisa é arrumar confusão internacional. Concordo que nós temos que defender até a morte, mesmo porque eu sou contra qualquer movimento de guerra, Eu sou um sujeito que defende a minha nação com unhas e dentes, né? Se nos atacarem, a gente tem que se defender. Mas até qualquer ataque externo, nós temos que usar todos os meios diplomáticos para chegar a bom termo. E segundo, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a situação, o mar não está para peixe. Quando o mar não está para peixe, é melhor você tomar cuidado com as ondas, que elas podem virar de uma hora para outra, né? Eu estou com o presidente defendendo a soberania nacional até a morte. Se precisar, eu vou para a guerra também. Apesar de eu não servir nem de bucha de canhão, mas se precisar, eu estou aí. Só que tem que tomar cuidado com as palavras quando você fala como representante da nação, porque, de repente, você faz uma declaração de guerra contra a maior potência econômico-militar do mundo, né? Não digo que a gente deve ser subserviente e nem aceitar o que esses gringos falam, mas na linguagem diplomática é bom ter prudência. Eu acho que é muito legal o presidente defender a nossa soberania, eu sou a favor de defender a nossa soberania, mas eu tinha razão que a parte mais complicada daquele discurso dele, né, a questão de Brasil de maricas e tal, e que ele cita, tem um país aí que não fez nada e deu certo, aquilo eu já respondi com o negócio da Suécia. Já, que lá deu tudo errado e que os caras mataram mais gente que boa parte do mundo. É um país pequeno, tem 13, 14 bilhões de habitantes, sei lá se tem isso, entendeu? E é o quinto colocado em número de mortes do mundo. Então o que eles fizeram não deu certo. Se fizesse, não estava em quinto lugar. Como eu digo que aqui a gente usando a ciência, também não deu certo, porque nós quebramos a economia e somos o segundo país do mundo em número de mortos, e o maior estado em número de mortos, e quebramos a economia também aqui em São Paulo, boa parte dela. Entendeu? Mas é bom ter calma nessa hora, não complicar esse negócio de pesquisa de vacina. Se realmente não teve intercorrência nenhuma grave por causa do uso da vacina, essa vacina tem que continuar sendo estudada, mesmo porque, amigão, se a gente não usar as vacinas que a gente tem aqui em convênio, né, que é a vacina da Rússia, a vacina dos ingleses aí, de Oxford, ou a vacina da China, ou qualquer outra que tiver convênio com o Brasil, acho que a Pfizer está testando do Brasil, acho que tem 2.000 voluntários também aqui. Se a gente não tiver essas vacinas na mão, essa da Pfizer-BioNTech vai ser muito difícil a gente pegar, porque é claro que os países mais ricos, que já compraram quase tudo, o Trump comprou 100 milhões de doses dessa vacina. 100 milhões de doses. E quando ele quis insinuar que a vacina só foi apresentada depois que houve as eleições, né, o presidente, o CEO da Pfizer falou assim, amigão, o negócio é o seguinte, estou aqui para estudar a vacina. Eu não estou aqui para, ao seu bel prazer, ficar anunciando vacina antes da eleição para você ser eleito. Foi claro. Aí sim é usar a ciência e tal. Por que eu vou anunciar a vacina
se eu ainda não terminei o teste da vacina antes da eleição, só para te eleger, isso é usar a vacina para a ciência. A gente tem que aprender a fazer isso e tem que aprender a não politizar essa vacina ou outra vacina ou qualquer outra vacina, porque senão nós vamos ficar sem a vacina que deu certo, que mais deu certo, e não vamos ter vacina nenhuma aqui e vamos ser expostos à doença da forma com que o mundo está exposto à doença. Deu para entender? Tentei falar aquilo que eu pensava. Se você gostou, eu fico muito feliz. Se você não gostou, também fico, porque eu não quero ser unanimidade. Acho que toda unanimidade, como dizia o Nelson Rodrigues, é burra, não é verdade? Agora, dá para você discordar sem ataques pessoais e tal, sem ódio, sem nada. Né? É por isso que nós tiramos os comentários aqui da rede social, porque ficar ouvindo palavra odiosa de quem não concorda com você, de covardes que se escondem aí atrás de IPs de rede social, melhor não ouvir. Né? Acho que a Rádio Jovem Pan já faz isso. E aqui, se quiser comentar, é pelo WhatsApp. Dá endereço, dá nome, dá tudo. E aí, se você extrapolar no seu comentário, achar que divergir é querer matar a família dos outros, querer atacar pessoalmente os outros com termos de baixo calão e ofender família e tudo mais, então você dá o seu endereço que a gente pode resolver isso juridicamente. Porque não concordar com você é uma coisa, atacar a sua família, fazer ameaça de morte, é outra completamente diferente, e para isso há tribunal para a gente resolver essas questões. Então, quer reclamar? Dá nome, dá endereço, mesmo porque isso significa, acima de tudo, ter caráter e não se esconder atrás de IP, de rede social, como muitos canalhas e covardes têm por aí. A rede social, na sua maioria, tem gente brilhante, tem gente que entende muito mais da maioria dos assuntos que nós falamos aqui, muito mais do que a gente. Mas tem alguns covardes que merecem ser levados às raias do tribunal, porque atacam a sua família, atacam você de uma forma ignorante e inadmissível. RB fechada com você.